Muito legal, feliz de estar concluindo essa jornada sobre o Antigo Testamento hoje com vocês. Vai ser um desafio também, porque são bastante livros, como você sabe, e o nosso objetivo vai ser ter uma compreensão panorâmica. A gente não vai entrar em todos os pormenores de cada livro, isso aí é uma responsabilidade ou depende do interesse individual de cada um, mas eu vou tentar passar para vocês quais são as ferramentas que me auxiliam a compreender o Antigo Testamento de maneira linear. O Antigo Testamento ele é uma parte... Gente, tem um telefone tocando. Hã? É a maquininha. Ah, ok. Se você tivesse o telefone, bota para vibrar. Deixa eu ver mais o que a gente precisa falar. Não faz pergunta agora, espera a hora da pergunta. Mas o que a gente tem que fazer? É isso. Bom, o Antigo Testamento ele é um pouco negligenciado pela igreja, porque justamente quando a gente entra, e a gente quer aprender mais de Deus, as pessoas mandam a gente pular o Antigo Testamento e começar a ler o Novo. E aí a gente fica assim, uau, mais da metade das escrituras, tipo assim, é irrelevante, ou eu posso me virar com ela depois. Agora eu quero te perguntar o seguinte: quem que vai numa livraria, compra um livro, começa a ler pela metade e quer entender o final? É absolutamente absurdo, o processo de discipulado sem a inclusão do Antigo Testamento. E eu queria começar lendo com vocês Lucas, capítulo 24, versículo 27. Aqui é Jesus, ressurreto, glorificado, caminhando com 2 discípulos na estrada de Emaús. E aí, então, eles começam a conversar. E Jesus, ele fala assim, na verdade, Lucas narra o acontecimento dessa maneira. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em toda a Escritura. Então, Jesus estava falando onde ele estava no Antigo Testamento. Ele estava se mostrando e se revelando em Moisés e nos profetas. Não é interessante, não é curioso isso? O resultado de quando Deus revela Deus nas Escrituras é você ter uma vida empolgante, você ter o seu coração ardendo em chamas. E o meu objetivo nessa noite é caminhar com vocês pelo Antigo Testamento, passando para vocês os meus segredos e as minhas ferramentas de como que eu faço isso fazer sentido. Bom, para a gente poder compreender um pouquinho mais sobre o Antigo Testamento, o Antigo Testamento ele diz o que ele quer dizer e ele quer dizer o que ele diz, ok? Não existe necessariamente uma história misteriosa por trás daquilo que é o significado literal do que está falando. Ok? Essa deve ser a nossa primeira e principal abordagem, a abordagem literal, de entender que aquilo está falando aquilo que quer dizer, e que aquilo significa o que está falando. Mas aí você vai encontrar alguns símbolos. Ok, deixe a própria Bíblia te ensinar o que significa cada um dos seus símbolos. Se você for acumulando horas de voo, na leitura bíblica, se você for acumulando horas de investimento no conhecimento de Deus nas Escrituras, você vai se familiarizar com a linguagem, com a simbologia, com a forma de cada um dos autores falar com você. Então, a primeira coisa que é um segredo para mim, porque muitas pessoas leem a Bíblia como se a Bíblia fosse um horóscopo de cada dia e que aquilo tem que falar alguma coisa para mim. Não. Essa não é a principal finalidade das Escrituras. Não é falar alguma coisa que inspire o seu coração. A principal finalidade das Escrituras é revelar o plano da promessa de Deus ao longo da história. É o nosso privilégio poder entender o plano de Deus e participar dele. Acreditar nele, entender ele e participar dele.
Então, se você usa a Bíblia só para inspiração, você vai ter sempre uma interpretação de acordo com a sua criatividade. E isso não leva você a lugares saudáveis. Não leva a gente a lugares saudáveis quando a gente faz uma exegese, simplesmente querendo ter uma experiência pessoal, ou extrair alguma coisa ali para a gente ter... Deus falou comigo através das Escrituras. Sim, Deus fala comigo através das Escrituras, mas essencialmente o texto quer dizer aquilo que ele está dizendo, ok? Esse é meu primeiro segredo quando eu leio o Antigo Testamento. Deixe ele ser difícil como ele é, deixe ele ser assustador como ele é, deixe ele ser misterioso como ele é, deixe ele ser violento, sanguinário como ele é. Deixa a Bíblia ser o que ela é. Não tenta florear ou achar um significado espiritual atrás de tudo. A Bíblia está falando aquilo que ela quer dizer. E ela diz o que ela está falando. Então, acredita. Esse é o meu segredo. Meu segredo número 1. Meu segredo número 2 juntamente com acreditar na literalicidade, levar em consideração a gramática. Né? O que isso quer dizer? É você ser fiel ao texto e aquilo que ele está dizendo, não distorcer as palavras para que eles se encaixem, não distorcer ou mudar, alterar o significado das palavras, mas ser fiel àquilo que o cara quis dizer. A gente precisa acreditar que Deus inspirou a pessoa para usar a melhor palavra possível para que a gente pudesse entender a melhor verdade do melhor jeito possível. Então, deixa a Bíblia ser a Bíblia. Acredita naquilo que aquela palavra ele está falando. Isso é uma outra coisa muito importante, você deixar a gramática bíblia ser a gramática bíblia. E a outra coisa que é o meu terceiro segredo é você ler as Escrituras, ou você tentar ler as Escrituras, a partir do ponto de vista de quem escreveu. A gente precisa levar em consideração que a gente está lendo um livro de 3, 4 mil anos de idade. Se a gente tentar entender com a cabeça de 2019, não é assim que funciona. É por isso que acontece um monte de doideira de interpretação maluca. Porque as pessoas leem um livro do Oriente Médio de 4 mil anos atrás, tentando ler, eu sou um millennial, estou lendo aqui a Bíblia no meu iPhone, e não. Nós precisamos levar em consideração o que o autor estava tentando dizer, o que a plateia imediata estava conseguindo entender quando aquele cara falava aquilo. É muito importante a gente entender o contexto histórico. Porque senão vai ser esquisito. Senão não vai fazer muito sentido para a gente. Quando a gente faz esse exercício de mergulhar no ponto de vista do cara e, acreditar naquela palavra que ele usou e entender que a Bíblia está querendo falar aquilo que ela está dizendo. Bom, a leitura do Antigo Testamento, a leitura bíblica em geral, ela faz mais sentido e ela vai ganhando corpo, volume, vai ganhando poder dentro de você. Então, primeira coisa, Jesus ele falou dele mesmo nas Escrituras. Então, no Antigo Testamento nós temos argumento suficiente para ter encontros e experiência com Deus. A gente vai ver que o Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Ele não estava de mau humor no Antigo Testamento e agora ele quer salvar todo mundo. Na verdade, morre muito mais gente no Novo do que no Velho. Se você somar a conta, fizer a conta de quantas pessoas morrem nos selos, nas taças e nas trombetas, morre muito mais gente no Novo. Então, a gente não estava falando, um Deus nervoso, um Deus complicado, sanguinário, que agora ele está se revelando. Não, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. A gente tem que deixar ele ser quem ele é, deixar a Bíblia ser quem ela é, e abraçar ela com esses valores. Tudo bem até aqui? Esses são minhas principais ferramentas quando eu estou lendo
o texto. Eu tenho uma ideia bem curiosa, que é como que a mesma palavra pode significar diferentes coisas para pessoas em diferentes momentos da história. O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, nos tempos bíblicos, se alguém falasse tela, o que essa pessoa iria entender? Né? Ela ia entender uma cortina, ou ela ia entender uma pintura, algo que fechava a sua barraca no meio do deserto, né? Aquela tela, ou ela olhava para alguma determinada pintura. Se a gente fala tela, eu olhei para essa tela na idade, né, moderna, né, nos grandes renascentistas, os caras lá da Itália que faziam um monte de arte. Tela significava o quê? Uma obra de arte grandiosa, né? Significava cultura. Você olhava assim para aquela tela, aquilo era uma representação gloriosa de arte, conhecimento, era cheio de beleza. Mas se você fala hoje, tela, o que você pensa? Você pensa na tela do seu telefone que caiu no chão e quebrou, e que você, né, agora quase corta o dedo para poder ver as coisas que você está vendo. Então, a mesma palavra, em diferentes momentos da história, significam coisas diferentes. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem que olhar para o que aquela palavra significava no dia que o cara estava falando ela, para as pessoas que estavam ouvindo ela. Então, esse é o nosso exercício. É claro que você, né, com as ferramentas da exegese, que a gente já deu, você pode crescer nisso, mas eu quero abordar isso para a gente poder entrar no panorama do Antigo Testamento, porque isso me ajuda, de verdade, quando eu estou lendo Isaías, Ezequiel, Daniel. Às vezes é complicado, e nós não podemos simplesmente ficar amedrontados pelo texto, mas a gente precisa, né, abordar ele nos termos dele. Jesus usava este texto como a sua própria Bíblia. Era a Bíblia que Jesus lia. Era o texto sagrado que ele lia, e era o texto sagrado que ele também ensinou e apresentou para os seus discípulos. Bom, o Antigo Testamento, ele aquilo que Jesus está falando ali, Moisés e os profetas. Moisés e os profetas é o resumo do Antigo Testamento. Né? Moisés, ele atribuído a ele a autoria dos cinco primeiros livros, né, chamados de Pentateuco, né, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Então, por isso que Jesus fala Moisés. E aí o resto era literatura profética, né? A gente divide, diferente dos judeus, a gente divide em outros pedaços para a gente facilitar a assimilação e organizar a nossa leitura. Bom, ali a gente vê que a gente tem também os livros históricos, né, que vão de Josué a Ruth, né? São livros históricos que contam, né, os momentos da nação de Israel na sua trajetória de conquista de Canaã, né, no estabelecimento da monarquia, como os reis vão, se eles vão bem, se eles vão mal, e como a nação de Israel vai decaindo ao longo dos anos até ser levada ao exílio. Né, esses são os livros históricos. Depois a gente tem os livros poéticos, que, né, provavelmente é um dos seus livros mais favoritos, mais maravilhosos, bonitos, lindinhos do Antigo Testamento, que aí está Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Jó, o Cântico dos Cânticos. Né? Provavelmente você tira muita inspiração dos Salmos, talvez você lê um provérbio por dia. Né? Tem um monte de coisa legal, muita riqueza, né, de conteúdo emocional e pessoal, né, nos escritos poéticos. Né? A gente pode literalmente encontrar todas as emoções possíveis do ser humano sendo descritas nos Salmos.
né, o rei Davi e os outros autores salmistas, eles expressam, né, eles mostram aquilo que eles são por dentro, revelam aquilo que eles pensam, sentem e se expressam de maneira poética, né? Também os outros livros, tanto de Jó quanto os outros 3 escritos por Salomão. E a última e a seção mais nebulosa do Antigo Testamento são os proféticos. Né? Os livros proféticos, eles são subdivididos entre profetas maiores, profetas menores, e eles não são maiores porque eles são melhores, eles são maiores porque eles têm mais conteúdo, ok? Eles vão de Isaías, né, até Daniel. E aí, dali em diante, a gente tem os profetas menores, porque eles são curtinhos, né, livros, às vezes, de 2, 3, 10 capítulos, mas, assim, de uma maneira, uma literatura bem enxuta, porém não simples, não, ainda assim, ela é densa. Então, quando a gente tem essa organização na cabeça, ajuda você a entender onde que você está se metendo, ok? Quando você vai ler o Antigo Testamento e você sabe, eu estou no Pentateuco, isso aqui foi escrito para Moisés, isso aqui é os primórdios, né, de Deus criando a terra, escolhendo um amigo, Abraão, escolhendo uma família para ser canal de bênção para todas as famílias da terra. Né? Então a gente vê, a gente sabe que a gente está ali, né? no começo, no comecinho de tudo. Se você está lendo 1 Samuel, se você está lendo os reis ou as crônicas, você sabe que você está ali naquela fase da nação de Israel já estabelecida na terra de Canaã, depois da conquista, né, de Josué. Se você está lendo os Salmos, né, você sabe que aquilo ali se dá dentro do período histórico de Davi e de Salomão, né, aqueles 80 anos gloriosos, onde o reino de Israel, né, prosperou e viveu o seu auge. Quando você está lendo os Salmos, os Provérbios, o Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, você está nesse período da história. E depois, quando você está lendo os profetas, aí a gente vai falar um pouquinho, porque os profetas, muitos deles, eles testificam, eles pregam simultaneamente, né? Então a gente tem pessoas que são contemporâneos, né? Estão profetizando ao mesmo tempo, né? Então, quando a gente vai conhecendo um pouquinho da história dos profetas, a gente sabe onde que eles estão na linha do tempo. Isso ajuda a gente também a entender um pouquinho de qual é o contexto. Ali nos profetas, a gente vai falar mais para frente que teve um momento na história de Israel onde a nação se dividiu em duas, né? E aí, dentro dos profetas, é interessante você saber se esse cara está profetizando para o norte ou se ele está profetizando para o sul. Isso é muito importante, né? Por quê? Porque depois dessa guerra civil e da divisão do país em duas, né, as 10 tribos do norte que abraçaram o nome Israel, e as 2 tribos do sul que abraçaram o nome Judá, mantiveram Jerusalém e o templo como capital, né, do seu estado. Eles têm destinos também diferentes. As 10 tribos do norte, elas são levadas no cativeiro assírio e elas nunca mais voltam. Dispersaram e nunca mais se tem notícia delas. A gente vê eles no Novo Testamento tendo treta com Jesus, porque eles são um povo misturado, meio judeu, meio assírio, e são os samaritanos. E aí Jesus, quando ele vai lá, os samaritanos, eles ficam boladões, né, a mulher do poço fala, mas por que você fala comigo? Onde que é certo adorar? Aqui, né, aqui na Samaria ou lá em Jerusalém? Então, quando a gente vê Jesus discutindo em João 4, eles estão falando sobre o quê? Sobre o problema de 600, 700 anos atrás, na guerra civil do país. Quem que está mais certo? Onde que é mais legal? Quem que é mais de Deus? Então, assim, quando a gente tem esse um pouquinho de contexto,
a gente lê, né, as Escrituras de maneira bem legal. Bom, como eu te falei, a nação de Israel, da parte do norte, foi levada para o cativeiro assírio. Nunca mais se teve notícia. Por quê? Porque logo depois dos assírios veio um outro império global, né, entre aspas, da sua época, chamado os babilônicos. E os babilônicos engoliram os assírios e engoliram depois Judá, que são as tribos do sul. Você vai ver, né, ao longo da história bíblica, no Antigo Testamento, a Babilônia ataca o sul por 3 vezes. Né, eles não são levados no primeiro ataque, o templo e a cidade não é totalmente destruída no primeiro ataque. São 3 ataques no espaço de tempo de mais ou menos 30 anos. Né, o primeiro em 606, depois 596. Né, essas datas são sempre arredondadas. Eu gosto de pensar em 10 anos que fica mais tranquilo de organizar na cabeça. Depois, em 586, que aí foi o ataque final destrutivo, onde aí sim a cidade foi totalmente destruída. Até então, a Babilônia, ela vinha e subjugava Jerusalém, subjugava a nação, né, de Judá, levava os seus tesouros, levava os seus príncipes. Daniel ele nasce em Jerusalém e ele é levado para o cativeiro ainda criança, dentro desses primeiros ataques de Babilônia a Judá. E aí, então, na Babilônia, ele profetiza. Na Babilônia, quem que ele lê, que era um pouco antes dele, tipo, quase contemporâneo dele, que lembra ele que o cativeiro ia demorar 70 anos. Ele lê o profeta Jeremias. Né? Jeremias, ele estava profetizando antes dos babilônicos chegarem. Então, assim, e Jeremias fica na cidade depois que os babilônicos destroem tudo. Por isso que ele escreve, né, talvez o pior livro bíblico, mais depressivo do mundo, que é as Lamentações de Jeremias. Por quê? Porque ele está lá, ele comprou um terreno e ele ficou, né, em Jerusalém destruída, assolada. Né, e aí ele fica andando pela cidade totalmente destruída. Mas ele profetizou antes, Daniel ouviu ele antes, leva com ele, ou de alguma forma ele tem um rolo da profecia de Jeremias com ele na Babilônia, e quando ele vê que deu 70 anos, ele fala, chegou a hora do povo voltar. E aí então ele começa a jejuar e orar, e esses são os relatos que a gente tem no final, né, a partir do capítulo 9 de Daniel. Então, assim, essas coisas talvez seja um pouco de muita informação para você, mas se você quer ser uma pessoa que entende do que a Bíblia está falando, você precisa organizar essas coisas na sua cabeça. Você tem que decorar aí algumas datas importantes. Você não precisa saber todas as datas de todas as coisas, né, do ano que morreu o rei Uzias. Não, você pode saber, por exemplo, a data da invasão do Império Babilônico, ou quando que o Império Assírio destruiu as tribos do norte. Então, assim, se você quer ser uma pessoa que leva a sério o estudo e o conhecimento bíblico, essas coisas são informações que vão fazer com que você tenha uma compreensão muito acima da média. Porque as pessoas, elas leem o Antigo Testamento, tipo assim, parece que estão lendo sem óculos. Porque, assim, né, estou doido para acabar logo Números, porque eu não estou entendendo nada, esse monte de família, esse monte de pessoa. Estou doido para acabar logo Levítico, porque pega o bichinho, parte no meio, pinga o sangue, passa o sangue aqui. E a gente faz a leitura bíblica, e Deus está falando aí, né? Sabe, a gente faz a leitura bíblica como se fosse uma tortura, porque a gente não leva em consideração o quê? O que aquele cara estava falando, o que aquelas pessoas estavam entendendo quando ele estava falando. Tipo, se você acreditar no que eu estou falando para você, você vai ser um crente muito além da média.
E, tipo, você não vai cair, sabe, nesses papinhos de YouTube, esses caras que lêem a Bíblia e, tipo assim, não, cara, é isso que está falando. Então, eu quero realmente incentivar vocês a organizar Moisés e os profetas na sua cabeça. Amanhã, né, na nossa próxima aula de panorama do Novo Testamento também, você vai ser, tipo, receber, tipo, alguém vai plugar um cabo, tipo, sei lá, um negócio USB na sua testa, vai ser tipo um download enorme de informações, mas, cara, vale a pena. Sabe, se você processa essas informações, se você pega essas ferramentas que eu te dei, tipo, acreditar no que o cara está falando, o que será que as pessoas, quando ouviram que Zacarias estava profetizando que eles iam para o cativeiro de novo, iriam achar? Sabe, quando a gente para pensar nas implicações de falar o que aqueles caras falavam, quanto que custava dizer a verdade naqueles dias. Imagina, você é Isaías, você é parente do rei e você fala que, tipo assim, está tudo errado. E Deus vai mandar os babilônicos, assim como ele mandou os assírios, para destruir Jerusalém. Tipo, Israel, você não deve fazer alianças com o Egito para escapar dos babilônicos. Isso é prostituição. Então, assim, quanto será que custava? Né, eu amo o exemplo de Zacarias, porque Zacarias ele é um profeta pós-exílio. Né, ele volta da Babilônia para Jerusalém, mais ou menos um contingente de 50 mil pessoas. Né, o Império Babilônico ele conquista a Assíria e depois ele é conquistado pelos persas. Né, tudo nesse período de tempo. Então, você já viu aquele filme 300? Sabe, aquele cara lá, aquele grandão, o Rodrigo Santoro, ele é de verdade, ele é um rei de verdade, que existe menção dele na Bíblia. Eu não sei se ele era monstruoso e gatão daquele jeito, mas assim, o fato é que os persas conquistam os babilônicos. E aí Deus inspira um rei pagão persa para fazer um decreto seguinte: todos os judeus no meu império podem voltar para Jerusalém e reconstruir. Tipo, yes, avivamento. 70 anos depois, então, sabe quantas pessoas? 50 mil. De milhões de pessoas que foram, mas aí que morreram, mas também que se acostumaram com o jeito de viver no exílio. Sabe, tipo, já fiz minha vida aqui, já tenho minha quitanda, já, tipo, tô de boa, já criei meus filhos, todo mundo tem dupla cidadania persa, então, assim, é mais fácil e tal. E ok, 50 mil corajosos, e o rei persa, ele fala assim: vocês não só podem ir, mas é o seguinte, levem de volta os utensílios que a gente roubou, né, ou que os babilônicos roubaram do templo. E não só isso, eu vou mandar escolta para proteger vocês, porque era uma caminhada e tanto, de 5 meses, né? E eu vou mandar grana para reconstruir o templo. Imagina que situação, né, inusitada. Um rei pagão reconstruindo a casa de Deus. Né? E aí eles chegam lá, quando eles olham, tipo, vamos subir a montanha, vamos subir para Jerusalém. Tipo, era o inferno, assim, tipo, não tinha pedra sobre pedra, sabe, os inimigos estavam morando lá, e estava aquele contexto horrível, né? E tipo, cara, que droga que a gente fez. Saímos de lá de uma cidade direitinho para voltar para essa, né, cidade totalmente desolada. Deus levanta Esdras, né? Esdras era um escriba, né? Levanta Neemias. Neemias era um copeiro, um cara que servia o rei na corte, que vai para lá. Mas Deus também levanta um profeta novo e um profeta velho. O profeta novo, Zacarias, o profeta velho, Ageu, né? Ageu que tem aquele sacode no povo de Israel. Ei, gente, a gente veio para cá para construir a casa de Deus.
Mas a casa de Deus está destruída porque vocês estão preocupados em construir as suas próprias casas, plantar as suas próprias vinhas, mas vocês comem e não ficam saciados, vocês colhem e vocês pegam o dinheiro que vocês ganham, botam num saco furado. Então, essa é a mensagem de Ageu para esse tipo de gente. Imagina, os caras fizeram a viagem que fizeram, estavam lá e eles tinham que construir a própria casa para morar, e tinham que construir a casa de Deus, e eles ficaram tipo assim, cara, o que eu faço agora? E aí eles desistem de reconstruir a casa de Deus por 16 anos. O profeta Ageu vai e fala, vamos construir, vamos construir, vamos construir. E aí então o Espírito do Senhor, né, move, porque as construções são sempre baseadas, né, na mensagem apostólica, na mensagem profética. E aí o povo reconstrói a casa, né? O outro cara que inspira o povo foi Zacarias. Era o profeta jovem, é o profeta que teve 8 visões em uma noite. Imagina, ele teve um overdose de o que João teve, né, na ilha de Patmos durante o seu período de tempo. A gente não sabe quanto tempo ele ficou preso, mas em uma noite Zacarias teve 8 visões. E ele viu um cavalo vermelho, e ele viu o sumo sacerdote, ele viu um monte de coisa interessante. Só que e ele pregou para estimular o povo a reconstruir o templo. Só que a segunda parte de Zacarias é Zacarias falando para o povo, ei pessoal, muito legal que a gente concluiu a obra, mas a gente vai para o cativeiro de novo. Imagina, você acabou de construir o templo, está todo mundo feliz, celebrando, e aí Zacarias está falando, metade da nação vai ser levada para o cativeiro, as mulheres vão ser, né, abusadas, e vai ser horrível. E imagina os caras ouvindo, os caras que estavam ouvindo, eles estiveram no cativeiro. Os pais deles foram as pessoas que morreram na invasão babilônica. E o cara está falando que isso vai acontecer de novo. Sabe o que eles fizeram com Zacarias? Jesus conta para a gente em Mateus 23, eles mataram Zacarias no templo que ele profetizou para os caras construírem. Então, quando você organiza a sua cabeça ao redor dessas ideias de entender o contexto, onde que os livros estão situados, quais são os autores, para quem que ele está falando, sabe? Para quem que ele está, como que ele está abordando, quanto que custou ele falar aquela verdade, como as pessoas receberam, as pessoas corresponderam ou não. Então, quando a gente lê nas crônicas, né, as crônicas são, e reis são as histórias dos reis de Israel, do norte, e de Judá, do sul. Né? A gente tem 20 reis no sul, 8 são bons, 8 são bons. Então, assim, quando a gente vai lendo a história do povo de Deus, a gente vê assim, sabe, Deus faz um avivamento, só que o filho daquele cara é o capeta em forma de guri, e estraga tudo o que o pai fez, e aí a nação vai no declínio, eles perdem a chave do templo, esquece que a lei de Deus existia, aí de repente um outro rei vem, e esse cara fala assim, rapaz, esse prédio aí, o que era mesmo? Era a casa de Deus, vamos abrir para ver o que tem? Eles abrem para ver o que tem, o que eles acham lá? Um livro que era obrigatório o rei ouvir alguém lendo para ele todos os dias, para ele nunca se desviar, e ele acha aquilo, e ele vai, restaura as portas, e ele chama, e ele fala assim, cara, mas como que a gente vai fazer esse negócio para funcionar de novo? Tem os tal dos levitas, mas os levitas, estava tudo desviado, levita que virou padeiro, levita que virou, açougueiro, levita que estava plantando, e, marceneiro, sabe, todo mundo vivendo a vida, e abandonando aquilo que era o que Deus tinha para eles, e ele fala, não, ei, filhos, né, meus filhos, levitas, ei, Deus chamou vocês para ministrar diante deles. Deus chamou vocês para servir, para queimar incenso diante dele. Sabe, vamos voltar. E aí, então, existem os avivamentos.
De tempos em tempos, a nação de Israel, tanto no sul, né, no norte menos, no norte é um pouco mais complicado, mas no sul a gente tem ondas de avivamento. E a gente vê, lendo a história, que os avivamentos que a nação experimenta estão sempre conectados com a restauração do funcionamento do templo. Porque determinado rei negligencia, a Bíblia fala assim, e fez o que era mal aos olhos de Deus, e não andou nos caminhos do seu pai, Davi. Tipo, o padrão de rei era Davi, e os caras eles eram avaliados se eles iam bem ou mal com relação ao que Davi fez. E aí, mas se eles restauravam o culto, a nação prosperava. Tipo, os inimigos eram derrotados, as nações ao seu redor fugiam, eles cresciam e prosperavam, mas aí vinha um outro rei, ou aquele mesmo rei que experimentou um avivamento poderoso, tipo, ele desviava, né? Fazia alguma loucura. No norte era mais sinistro, porque no norte a gente tem as maiores manifestações proféticas do Antigo Testamento depois de Moisés, que é Elias e Eliseu. Né? Elias, que é tipo sinistrão, e Eliseu, que tinha a porção dobrada de Elias. Então imagina, né? Elias, ele tipo cuspia fogo do céu e matava os profetas na espada, um por um, 450 pessoas, tipo, né? Matando geral. Mas por quê? É porque a nação do norte tinha se desviado de tal maneira, o rei tinha casado com quem não devia, e eles começaram a adorar os deuses dos povos com quem eles se misturavam. Eles, tipo, começaram a sacrificar seus próprios filhos. E aí, então, a gente vê o ministério de Elias e de Eliseu e a gente acha assim, uau, mas na verdade, a atuação profética precisa ser mais agressiva quando o pecado é maior. Porque a finalidade do ministério profético é fazer o povo retornar. Ei, olha só o que Moisés escreveu para a gente. Vamos andar nisso. Vamos guardar isso aqui. Mas aí quando o povo desvia, aí Deus levanta um profeta. Um profeta não é tipo avivamento. Que legal, para a gente ouvir uma palavra legal, cair no chão, rolar. E tipo, sabe? Não, o profético tem a ver com desvio. Com pessoas que estão indo para longe de Deus. Deus levanta alguém que não tem medo de morrer e que fala a verdade, custe o que custar. E Deus usa essas pessoas incendiárias para trazer o seu povo de volta. A gente tem aí os maiores expoentes proféticos do Antigo Testamento encarnados em Elias e Eliseu. Bom, esse é a introdução para o panorama do Novo Testamento. A gente já descobriu 3 ferramentas interessantes que não estão na sua apostila, então eu recomendo você anotar. Quais são? A literalicidade da Bíblia. A Bíblia diz o que ela quer dizer e ela quer dizer o que ela diz, ok? Segunda coisa, a gramática. Não entorta o texto para você entender ele melhor. Acredita naquilo que ele está falando. A terceira coisa é o contexto histórico. Não tira o texto do seu contexto histórico. Não pega, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, e pega assim, sou eu, não posso ser abalado. Não, aquilo ele está falando literalmente de uma nação cercada, pessoas querendo matar as outras, mas aquela cidade é inabalável. Então, assim, ok, essa são 3 ferramentas fundamentais que funcionam e que têm abençoado meu coração muito quando eu abordo as Escrituras. As pessoas ficam achando que eu estou falando isso para desanimar vocês, mas não é para desanimar vocês. É para vocês serem honestos com a Bíblia. Ok? Para vocês não criarem expectativas irreais. Mas, por outro lado, eu quero animar vocês com o seguinte. A Bíblia, ela tem 10,
20 camadas diferentes de significados. E aí, então, em alguma dessas, você pode encontrar uma aplicação pessoal que te abençoa e que abençoa o seu café da manhã com Jesus. Mas, essencialmente, a Bíblia está contando uma história. E aquele texto está falando aquilo que ele quer dizer. Ok? Tudo bem? Mas tudo bem você pegar aquilo e aquilo te inspirar. Mas, assim, eu não queria que você olhasse para o texto dessa maneira romântica. Eu queria que você olhasse para o texto de maneira séria. É Deus convidando você a entender a história dele. Ele está usando os melhores meios possíveis. Ele está usando as melhores pessoas possíveis, talvez as não mais prováveis, mas ele escolheu, sabe, as pessoas certas para falar do jeito certo, as palavras corretas, para que a gente pudesse entender a história de Deus, acreditar na história de Deus e entrar na história de Deus, ok?